muchachos, buenas tardes, niños, ¿cómo están? ¿Bien? Sean bienvenidos em mais uma classe de espanhol, ¿vale? Adelante. Nós estamos aqui estudando a nossa unidade 5, hogar, dulce hogar. Já falamos a respeito do significado dessa palavra hogar, falamos o que de fato significa, os seus componentes, já falamos um pouco sobre vocabulário, fizemos leitura de texto, na verdade. Respondemos questões sobre o texto. E teve também a questão sobre o vocabulário na semana passada, que eu deixei aí para vocês estivessem praticando. Nós falamos um pouco sobre o vocabulário del hogar, do que compõe la casa, la vivienda, tipos de vivienda também, e especificamente sobre os útiles de la casa e também sobre os muebles, sim? De cada habitação de la casa. Então, essa questão foi deixada na semana passada. Pegue aí o seu livrinho, o seu lápis, a sua borracha e vamos fazer uma correção rápida, tá certo? Vamos verificar os nossos acertos, se deu tudo certo, se a gente observou bem os detalhes. Lá na página 99 ele traz aí uma questão a respeito dos objetos da casa, né? Então ele traz, logo na primeira questão, uma definição e ele pede que você coloque o objeto. Não esqueça do artículo, tá certo? Ele ou lá, masculino ou feminino, singular ou plural. Sempre o substantivo é acompanhado pelo artículo. Sempre, em língua espanhola, também na língua portuguesa, tá certo? Então, vamos lá, letra A. Objeto de techo com adornos, onde se colocam as luzes. Então, nós temos aí, é um objeto de salão, e é la aranha, la aranha, que é o lustre que nós conhecemos, né? Letra B, recipiente de louça ou cerâmica que serve para urinar ou evacuar. Isso aí é um objeto de banho e se chama el retrete ou el inodoro. As duas palavras estão corretas, são usadas em espanhol. Retrete ou inodoro, tá certo? Se você colocou uma das duas, ou as duas está correto. Corrija e verifica se está tudo ok. Letra C. Saco de tela relleno de espuma ou plumas que sirve para apoiar alguma parte do corpo em el sofá. Olha só, mais um objeto do salão. Essa aqui é chamada em espanhol de el corri ou el almohadón. Né? Almohado, corrinha, usado os dois. E letra D, tejido hecho de tela gruesa que sirve para cobrir el suelo, para adorná-lo ou protegê-lo de la suciedade e de los calçados. Então, aqui nós temos o quê? La alfombra, que é o tapete que nós conhecemos, não é verdade? Na letra E, mueble de madeira ou outro material que sirve para colgar la roupa ou acessórios. Então, nós temos aí na letra E, el perchero, não é? Que é o cabide, cabideiro que a gente conhece aí em português, vale? Essa é a página 99, verifique se está tudo ok na sua atividade, tá certo? Releia as palavras em voz alta para que você fixe bem. Olha a pronúncia, né? Não esquecendo o som do R, do N, tá certo? Do che, o CH, o CH. Vamos pronunciar corretamente, tá certo? E na página ainda 99, nós temos a questão de número 2, que nós temos aí, olha só, preste atenção. Ele pede para você completar a frase com la habitación, com a parte da casa, em espanhol. E também para identificar que objeto não faz parte dela. E aí você passa um traço, grifa e coloca e substitui esse objeto por um que realmente faça parte do ambiente. É isso que a questão de número 2 está pedindo. Você entendeu direitinho? Verificou aí? Vamos verificar se está tudo ok? Por exemplo, letra A. Em el dormitorio, não esqueça do artigo, em el dormitorio tenemos la cama, el armário, la mampara. Mampara é o box do banheiro, gente. Então, não tem. E la lâmpada. Ok. Então, a palavra aí, o objeto que não tem em el dormitório é mampara, que é o box do banheiro. Então, você grifa, circula e substitui. Eu substituo por almofada.
mas você pode substituir por qualquer outro objeto da casa, tá certo? Lá no lado. Na letra B nós temos, em el baño, temos, a parte da casa é el baño. Em el baño temos la banheira, el espejo, la jabonera e el lavadero. Lavadeiro não, lavadeiro faz parte de la lavanderia, de roupas, tá certo? Então, você pode mudar, substituir por la ducha, por el lavabo, aí sim, tá ok. Eu coloquei la ducha. Substituir por la ducha, ok? Na letra C, nós temos, em la sala ou em el salão, temos la sábana. La sábana é um tipo de lençol e nós utilizamos ele em dormitório. Então, grifa aí, tá? El sillón, la cortina, el corrim. Ok. Então, a gente vai substituir la sábana. Eu substituí, por exemplo, por la televisão, né? Por el sofá também pode ser. Então, independente do que você substituiu, tá correto. Ou você pode botar mais de um produto também, mais de um objeto. Na letra D, nós temos em la lavanderia, olha só, em la lavanderia, temos la campana, la campana. Gente, la campana faz parte da cocina. É aquele objeto sugar que a gente põe em cima do fogão para sugar os resíduos de gordura. Então, não tem campana em la lavanderia. El tendedero, la lavadora e la plancha, de planchar a roupa, correto. Então, vamos substituir la campana por exemplo, la tabla de planchar, né? A tábua de passar roupa, la tabla de planchar. Pode substituir também por outra coisa que tem lá, tá certo? Na letra E, em la cocina, olha só, temos la cocina ou el fogão, que é o fogão, ok? La tabla de planchar, não. La heladeira e el cajón, que são gavetas. Ok, então, não tem tabla de planchar em la cocina. Então, eu substituí, por exemplo, por la barra americana, que é aquele balcãozinho de mármore que tem, ou você pode também usar outro objeto que tenha no vocabulário. Baleninhos, aí está essa proposta da segunda questão para praticar o vocabulário que ele traz aí no livro, ok? Na página 100, nós temos aí ainda o restante, a terceira questão, ainda sobre o vocabulário, que ele diz, relaciona os objetos da casa com suas imagens. A gente tem a imagem, gente, de, por exemplo, la pinza de roupa, la mesita de noche, el estuche, las lavavajillas e la papeleira. Então, a sequência dessas imagens é muito simples. El enchufe é tomada de energia elétrica, de plugar, tá certo? Então, nós temos aí na sequência vai ficar C, B, A, D, E, de acordo com as imagens, tá certo? Então, você veja a sequência correta e nós já vamos passar para a questão sobre o presente do indicativo verbos irregulares. Eu falei na semana passada sobre esse tipo de verbo irregular, que é aquele verbo que tem um acréscimo de um G no seu radical, lembra? E que esse acréscimo só acontece na primeira pessoa do singular, eu. Tudo bem? Nas demais pessoas, né? Acontecem algumas variações no radical, mas o G, o acréscimo do G, só é na primeira pessoa do singular, eu. Por isso que eles são considerados verbos irregulares, porque sofre alteração no radical. Tá certo? Vamos ver na prática como isso funciona. Eu pedi que vocês estivessem verificando as tabelinhas. Nós vimos uma tabela também na semana passada. E na sua página 102, nós já temos a primeira questão. Vamos completar a frase conjugando corretamente o verbo? Nós temos aí, você marca o X e completa a frase, tá? Como vivo en la playa, mis primos siempre vienen a mi casa en las vacaciones de verano. Olha só. Mis primos, terceira pessoa do plural, ellos. Como é que vai ficar o verbo venir para ellos? Ellos vienen, terceira pessoa do singular. Certo? Ok? Correto? Verifique se está ok.
B. Yo salgo mucho con mis vecinos del piso de arriba, pues tenemos la misma idade. Então, yo salgo. Primeira pessoa, olha o acréscimo do gênero radical. Yo salgo. Muito bem. Letra C. E tu? O que dizes sobre mi nueva casa? ¿Te gustou? Então, segunda pessoa, o verbo decir para tu. Vai ficar tu dices. Ok? E na letra D, vivo, yo, primeira pessoa, né? Vivo em uma casa adoçada e quando oigo, do verbo ouvir, e quando oigo música alta, mi vizinho se queja. Então, tem aí oír para yo, vai ficar quando yo oigo. Muito bem. Pronto, essa é a primeira questão, muito simples e fácil de ser solucionada, não é verdade? Basta conjugar as tabelinhas da conjugação. Na segunda questão, gente, tem uma sopa de letra. E lá tem alguns verbos conjugados. E ele traz aqui a pessoa, onde você vai procurar o verbo conjugado para aquela pessoa. Por exemplo, a primeira pessoa aí, do singular, sou eu, né? E eu encontrei aí na sopa de letras o verbo yo vengo. Vengo para yo, primeira pessoa do singular. Você encontrou? Sim? Segunda pessoa do singular, tu. Eu encontrei aí, ó, dois verbos. Eu encontrei tu tienes e salís para vos, que é tu também. Tu tienes e vos salís, que é a segunda pessoa do singular. E na terceira pessoa do singular, ele ou ela, vos dele, né? Pone, o verbo poner. Ele pone. Na terceira pessoa do plural, que é nosotros, nós encontramos aí decimos. Nosotros decimos. Terceira pessoa, segunda pessoa do plural, vosotros. Eu encontrei o verbo hacer, que vai ficar como? Vosotros hacéis. E na terceira pessoa do plural, eles ou elas, vai ficar oiem. Eu encontrei o verbo ir, que vai ficar eles oiem. Tem essa irregularidade do verbo ir, que tem a troca do i pelo y também, quando ele é conjugado. Observem bem a irregularidade do verbo ouvir, que é o verbo ouvir. Tá certo? Alguma dúvida a respeito dos verbos? Eu acredito que não, porque eu não recebi nenhuma pergunta sobre as dúvidas, mas caso você tenha, não te olvide de perguntar, tá bem? Então, vamos lá. O que é que ele pede aí na terceira questão, na página 103? Ele pede que você conjugue o verbo entre parênteses no presente do indicativo de acordo com a pessoa do discurso, né? E pede que você forme frase com a segunda coluna. Complete as frases, né? Então, vamos lá. Na letra A, nós temos o verbo venir para Elia, que é mi madre. Ella viene. Terceira pessoa do singular. Ela viene. Então, a frase vai ficar: mi madre viene a mi casa todas as semanas a ver mis hijos. Essa é a frase que completa corretamente a frase da letra A, tá certo? Na letra B, nós temos aí o verbo hacer, tá certo? Sempre que hacemos reuniões familiares, invitamos a nossos vecinos. Observe que a reunião é familiar. A pessoa está falando na primeira pessoa, tem mais de uma pessoa, então é a primeira pessoa do plural. E também porque o verbo da segunda frase está na primeira pessoa do plural. Invitamos. Nós outros invitamos. Por isso que o verbo hacer tem que ser conjugado na primeira do plural. Nós outros hacemos. Né? Então, sempre que nós hacemos reuniões familiares, invitamos nossos vizinhos. Os dois verbos estão conjugados na primeira pessoa do plural, nós outros. Vale? Letra C, o verbo salir. Olha só. No salgo de casa por la noche, porque el bairro donde vivo es muy peligroso. Olha só, o verbo vivir está na primeira pessoa do singular yo. Por isso que eu tenho que conjugar o verbo salir. É a primeira pessoa que está falando. Ela não está aí, mas ela está implícita na frase por conta da conjugação do outro verbo. Então, vai ficar no salgo de casa por la noche, porque el bairro donde vivo yo es muy peligroso. E a letra D, los chicos, terceira pessoa do plural, eles, né? Los chicos. Los chicos nunca ponem
sus mochilas en la oficina. Oficina em espanhol é escritório. Los dejan en el sofá de la sala. Olha só. Então, los chicos nunca ponen sus mochilas en la oficina. O verbo poner para eles vai ficar eles ponem ou nunca ponem, tá certo? E a sequência das frases correta é B, D, C, A. Confira se está tudo ok, para que não haja nenhuma confusão ou verbo conjugado de maneira equivocada. Corrija aí as conjugações dos verbos de vocês, que a gente precisa dele para ir adelante. Sim, ninhos? Caso você precise parar o vídeo, para o vídeo, volta no vídeo, faça a correção, mas ela precisa ser realizada. Não se olvide, não se olvide. O nosso conteúdo gramatical desse mês, além do presente do indicativo, né, dessas irregularidades, ele traz também a diferença entre o uso do verbo tener e o verbo haver, no sentido de existir, né, em espanhol, porque a gente utiliza muito. Em português, a gente usa só o verbo ter para tudo, mas em espanhol, não. A gente utiliza o verbo tener e o verbo haver, que é o verbo ar do português. Há uma casa fechada no final da rua, no sentido de existência. Então, olha só, quando é que usamos o verbo tener? Quando ele tem o sentido de posse, de possessão, tá certo? Usamos, olha aqui o que é que diz, usamos para expressar possessão ou pertenência. A quem pertence o quê ou quem tem o quê? Possessão, lembre sempre disso. Olha o exemplo. Tenho uma tarta em la mesa. Eu tenho uma tarta em la mesa. A quem pertence a tarta? A mim. Eu la tenho. Então, ela pertence a mim. Olha só, o som de pertenência. Na sua página 103, tem essa tabelinha do verbo tener e do verbo haver. Os seus usos, os exemplos, do jeito que eu estou dizendo aqui. Você vai voltar lá na página 103 e vai estudar a sua tabela novamente. Tá certo? E aí nós temos o verbo haver, que ele é usado para quê? Lo usamos para identificar elementos que pensamos que não conhece nuestro interlocutor, no sentido de existência. Olha o exemplo. Há uma tarta em la mesa. Eu não sei de quem pertence, quem foi colocado lá, ou pelo menos eu não quero dizer, então eu coloco de uma forma impessoal. Eu digo que é uma forma impessoal, não identifica de quem é a pessoa. E o verbo haver, na sua forma impessoal, é utilizado assim, hay. Hay uma casa, hay uma ventana, hay uma mesa, hay um sofá, hay uma tarta. A gente diz que é na sua forma impessoal. Por quê? Porque a gente não conjuga de acordo com a pessoa. Por isso que é o verbo haver na sua forma impessoal. Então, nós usamos ele no sentido de existência, quando a gente quer falar que existe alguma coisa, sem falar a quem pertence, tá certo? Então, a gente tem o verbo tener, que é uma forma pessoal do verbo. Eu sempre vou conjugar de acordo com a pessoa, quem pertence. O verbo haver na forma impessoal, que é hay em espanhol. Vale? Se utiliza bastante. Você sempre vai encontrar nas suas leituras o verbo haver na sua forma impessoal. Por isso que é bom a gente saber como que eu vou utilizar. Tá certo? E ainda nessa seção, né, na nossa gramática, nós temos aqui advérbios de lugar. Muita atenção. Atenção, horrorinhos, horror. Mira, va arrugar afuera. Olha que essa chargezinha aqui da Histórias em Quadrinho da Mônica, né? Va arrugar allá afuera. Então, eu usei allá e afuera, que representa aí um advérbio de lugar. Como o nome já está dizendo, esse tipo de advérbio sempre vai estar indicando aí o lugar, né? Onde está, onde vai. Então, a gente utiliza esses advérbios, que são palavras invariáveis. Igual da língua portuguesa, são palavras invariáveis. A gente só precisa conhecê-los em espanhol. E a sua tabelinha dos verbos, dos advérbios de lugar, está na sua página 104. Eu quero que você vá na sua página 104, veja os advérbios de lugares em espanhol, como que eles são utilizados, tá certo? Eu trouxe aqui alguns deles, que está na sua tabela da página 103. Olha só. Nós temos em espanhol abajo ou debajo, arriba ou em cima, aparte, aí, ali, allá, aqui, acá, se usa muito. Alrededor, alrededor,
Adelante, que é a frente, né? Cerca, a gente já conhece esse, lembra? Cerca é perto. Delante, na frente. Detrás, dentro, fuera e lejos, que nós já usamos bastante também. Lejos em espanhol é longe, tá certo? Então, tem basicamente esse. Nós temos expressões também, locuções adverbiais, quando eu uso artículo e preposição. Por exemplo, a la esquerda, a la derecha, são expressões e locuções adverbiais de lugar, tá certo? A gente utiliza bastante em espanhol. Então, aqui tem essas locuções adverbiais, construções formadas por nomes, adjetivos, advérbios, às vezes com preposição, que funciona como um advérbio. Podemos classificar igual que a los advérbios, lugar, tempo ou modo. Aqui, ó, significado único e mesma função que los advérbios. Exemplo, se marchou calle abajo, é uma locução adverbial. Calle abajo, ou seja, na direção de baixo da rua. Vive a lo grande, lo crió a pies juntillas. Vá de vez em quando. Olha só. Então, essas palavrinhas que é a união de palavras, um ou mais, com preposição ou sem e artículo, a gente utiliza, chama elas de locuções adverbiais. No caso, existe também locuções adverbiais de lugar. A la esquerda, a la direita, a gente tem que usar a preposição a e o artículo também. Sim? Vale? Muito bem. Aí está a atividade proposta com relação a esse conteúdo que a gente acabou de estudar. Está fresquinho na mente, mas você tem que pegar o seu material didático. Você tem que estudar, voltar nas suas tabelas para poder responder as questões. Nós temos a questão do uso do verbo haver e temer, na página 104, e do advérbio de lugar, na página 105. Vocês vão fazer as duas atividades agora, depois da videoaula, porque vocês estão com a explicação fresca. Não esqueça das correções e não esqueça de enviar a atividade assim que terminar. Se identifique no envio, tá? Porque eu recebo a atividade de todos os alunos da escola. Então, diga o seu nome, sua série, mande a sua foto bem legível para que eu possa corrigir sua atividade. Eu vou estar aqui aguardando. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Vale, meninas? Hasta la próxima classe. Muitas graças por la atenção. Adiós.